eu penso que nos melhores momentos de Palmeiras, né, assim, do pós-Palmeiras e pós-Botafogo, eu dirigi muito mal a minha carreira. O Vamos pro Jogo recebe hoje um ex-zagueiro que se tornou técnico de futebol. Quando ele jogava, ele defendeu cores aí do Bahia, do Vitória e da Ponte Preta. E começou a carreira como treinador no Primavera. De lá para cá, ele já passou por vários clubes como Palmeiras e Botafogo. O Vamos pro Jogo recebe hoje Estevão Soares. Estevão, muito obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente. E a gente já deu sorte, né? Porque você estava no Oeste, saiu do Oeste e já está assumindo uma nova equipe. Acho que somos aí um dos primeiros veículos de comunicação a conversar com você aí, já assumindo o novo clube. É isso mesmo. Um abraço, Carol. Um abraço ao Samuel, ao Vinícius. É realmente um prazer participar desse programa. Eu sempre acompanho vocês, sempre com programas de alta qualidade. Então, muito legal, né? E deu sorte, foi verdade. Nós marcamos para terça-feira e na segunda eu fechei o contrato lá no Maranhão, né? E então estamos já de vida nova, né? Já de vida nova, muito legal. Você esqueceu um pouquinho aí também do São Paulo, que eu joguei, né? Da Portuguesa, do Sport de Recife, alguns clubes aí por onde passei. No Sport, inclusive, fui campeão brasileiro de 87, eu era o capitão da Taça das Bolinhas. No São Paulo também, campeão brasileiro em 77, o primeiro título. Tem que falar no currículo, não pode esquecer, não. Legal. Tem que falar e a gente vai te perguntar aí sobre muitas dessas coisas que você citou aí pra gente. Estevão, para a gente começar, eu queria falar um pouquinho agora do Oeste, né? Que era um clube que você estava assumindo uma outra função. Queria que você falasse um pouquinho de como foi esse período lá e se foi mais difícil assistir os jogos de fora do campo ou se você prefere estar ali no banco de reserva, se é mais fácil? O Oeste, para mim, foi uma passagem muito legal, né? Foi a segunda vez que eu trabalhei no Oeste. Eu trabalhei no Oeste de Itápolis, 2012, uma coisa assim, 2013, eu não lembro, né? Não me recordo bem o ano. E a quinta passagem minha pelo Barueri, já que hoje é Oeste e Barueri, né? As outras 4 como treinador e essa como coordenador técnico. Eu só tenho... Hoje estive lá para fazer a rescisão com eles e sou muito grato ao Sidão, né, que é o gestor do clube, aos filhos deles, né, que são o treinador e o auxiliar técnico, tanto o Renan quanto o Lelé. E foi uma passagem legal, também um pouco diferente. Eu já havia feito o ano passado no Guarani, tive uma passagem muito curta, de 16 dias como gerente de futebol, e essa do Oeste foi completamente diferente, porque eu era um coordenador técnico, mas eu participava diferentemente de como foi no Guarani, e eu estava no campo, lá eu estava fora. Aqui no Oeste, não, eu dava treino junto, participava dos treinamentos, só que no jogo ficava lá em cima e os treinadores ficavam lá embaixo. Então foi muito gratificante, foi muito legal. O Oeste é um dos clubes do Brasil que nós temos que realçar realmente a destreza do Sidão, né? Ele cumpre com a palavra, ele paga, ele nessa pandemia não demitiu ninguém durante aquela parada, ou seja, não mandou jogador, treinador, não mandou comissão técnica, ninguém embora. Uma coisa muito legal, muito bacana. Poucos clubes do Brasil têm essa firmeza. E, para ser sincero, eu acho que é pior você ficar fora. Primeiro porque você, claro, tem que respeitar sempre o treinador é a figura exponencial, é a figura maior dentro de uma comissão técnica. Então, você talvez tenha alguns conceitos, alguns pensamentos, você tem que segurar, porque o do treinador é diferente. E nós conversamos há coisa de 15, 20 dias, e eu falei assim, não, eu quero continuar minha carreira como treinador dentro do campo, e nós conversamos, chegamos num acordo, e foi legal para mim. E logo em seguida já veio essa situação do Imperatriz na Série C do Campeonato Brasileiro. E eu espero ter bastante
bastante sucesso nessa nova empreitada. Mas, realmente, o campo ainda, a adrenalina é mais forte e acho que é até mais proveitosa. Fora do campo é muito difícil. Estevam, aproveitando aí que você já citou, né, o Imperatriz do Maranhão, eu queria saber como que um técnico, né, consegue se preparar em tão pouco tempo para assumir, né, um time num centro em que o futebol não é tão visto, pelo menos aqui, né, aqui na região sudeste, né, aqui no eixo Rio-São Paulo, como a gente costuma dizer. Até porque também o mercado de técnicos, né, é muito agitado aqui no Brasil, né? Às vezes o técnico tem 3 resultados negativos, já é demitido e tal, e vivendo nessa instabilidade, você já tem que chegar pronto para dirigir um time que não tem tanta visibilidade. Conta pra gente como que é um pouco essa preparação. Olha, você citou uma coisa muito importante, né? Essa gangorra do Brasil, esse sobe e desce, esse entra e sai de treinador é muito complicado. E acaba sendo difícil para o treinador. Por isso, quando você talvez está trabalhando no primeiro escalão, né, talvez seja mais fácil você sair do Corinthians, ir para o Atlético Mineiro, ir para o Flamengo. Todos nós conhecemos o elenco de todos esses clubes, do Palmeiras. Agora, quando você trabalha, né, em divisões menores, como a própria Série B, a própria Série C ou a Série D, principalmente de centros longínquos de São Paulo, né, como é o caso do Maranhão, você sofre muito. Eu, para citar um exemplo, já tive em algumas situações que eu fui para o banco de reserva, como agora, né, chega, né, você já tem que ir para o banco, já tem que ir para o jogo. Em algumas determinadas situações, eu já cheguei na véspera do jogo, na antevéspera, e eu fui para o banco com uma escalação numa cola. O banco de reserva, ali a cola, a numeração, o próprio time titular eu não tinha ele decorado praticamente, porque talvez eram jogadores que eu não conhecia, ou pelo menos conhecia muito pouco, né, alguns, e isso é uma situação difícil. Primeiro, para você lidar com isso, para você ter que dominar a situação. Segundo, a parte técnica, que é muito difícil, né? Aí você vai depender muito das pessoas que estão no clube, do treinador de goleiro que tenha ficado, do preparador físico, ou de um próprio auxiliar do clube, ou de um próprio diretor, para te passar informações do atleta X, Y, né? É uma situação difícil. Você só vai ter o domínio da situação depois de uma semana, 10, 15 dias, conseguir decorar o nome de 35 atletas, conseguir ver e assimilar a característica técnica, física e tática de cada um. Mas esse é o Brasil, né? Nós temos que encará-lo sempre assim, né? Eu acho que é isso aí que nós vivemos. Estevam, você falou aí no começo do seu currículo, né? Campeão brasileiro com São Paulo em 77, campeão em 87 com o Sport. A primeira pergunta é: quem é o campeão brasileiro de 87? A segunda pergunta é: o que está faltando para o Estevam Soares atingir o mesmo sucesso que teve como jogador, como técnico, de estar novamente nos grandes centros, já que você fez um excelente trabalho no Palmeiras, mas que culminou com uma saída meio complicada devido ao atrito com o jogador. Então, eu queria que você respondesse essas 3 perguntinhas. Ô Samuel, eu acho que para responder a sua pergunta, Samuel, não é você? Isso. Samuel, eu acho que para responder a sua pergunta é muito fácil. É só ir nos autos da CBF, no Google, quem é o campeão brasileiro de 87, o próprio Google vai responder que foi o Sport. Legítimo, eu tô com você. Com todas as controvérsias e as entrevistas mal dadas, inclusive, que eu vi tempos atrás, uma entrevista com o nosso ídolo maior, o Zico Galinho, e ele, eu admiro muito o Zico, joguei contra ele várias vezes, tem uma coisa de fã mesmo da nossa geração, ele é um pouquinho mais velho que eu, mas a entrevista dele foi muito ruim, né? Quem era o elenco do Sport? Cita alguém, cita... Quer dizer, a questão não foi essa e não é essa, né? O campeão brasileiro de 87 foi o Sport, porque o Sport apareceu para jogar, o Sport botou a cara num campeonato que foi idealizado pelo Clube dos 13. Depois, antes de começar, eu lembro que quando começava a Copa União e o Módulo Amarelo, que foram divididos, né, dois grupos de 16,
nós passamos quase 40 dias numa intertemporada maluca com o Emerson Leão, iniciando como treinador. Imagina o Leão iniciando como treinador, o primeiro trabalho dele parece que ele tinha tomado Viagra, cara. O cara estava doido, maluco, querendo dar treino, querendo. E o campeonato, todo esse tempo, porque não se chegava a um acordo. Tinha o jogo marcado para domingo, a rodada, aí cancelava, aí papapá, porque não tinha o acordo. Quando os 32 clubes assinaram, módulo amarelo e módulo verde, que seriam disputados paralelos, né, sairia o campeão do módulo verde, o campeão do módulo amarelo e, observação, dentro do artigo, do parágrafo da CBF, e o André Galindo, da Globo Repórter, tem um livro maravilhoso que eu tive a felicidade de ser a capa desse livro, levantando o troféu, e lançou ano passado. Eu participei dos lançamentos em Recife, no Rio, aqui em São Paulo, muito legal. Os 32 clubes assinaram um cruzamento. Jogou-se o módulo amarelo, o módulo verde, Flamengo campeão do módulo verde, Sport do módulo amarelo. Quando se marcou o cruzamento para 88, janeiro de 88, o Sport e Inter não apareceram. Ficou quase 30 anos na justiça, aqui no Brasil nós sabemos que é assim, e no final o Supremo bateu o martelo e o Sport é o campeão de fato e de direito, né? Agora, eu acho que não tem mais, já não tem onde o Flamengo, não tem onde recorrer mais, né? A outra pergunta que você fez sobre... É o que está faltando agora para você voltar ao grande centro do futebol e o trabalho no Palmeiras. Boa pergunta. Eu fiz como treinador, fazendo autoanálise, excelentes trabalhos. Fiz um trabalho no Guarani maravilhoso, eu revelei, ou eu lancei, de uma vez só, talvez, o maior qualitativo aliado ao quantitativo de atletas do Guarani, no ano de 98, quando eu assumi o Guarani no lugar do Vadão. Eu lancei na época, vamos ver se eu tenho a cabeça boa, lancei o Ricardo Berna, goleiro, o Rafael, lateral direito do São Paulo, do Flamengo, o Edu Dracena, o lateral esquerdo, quarto zagueiro, que foi para a Alemanha, ficou 10 anos, o Gonçalves, o Alexandre, volante pretinho, campeão no Santos com o Leão, Luiz Fernando Martinez, o Guaru foi um dos maiores meia esquerda do interior, Luiz Fernando Martinez, o Elano, ou seja, isso tudo surgiu na minha mão. Fiz uma campanha na Ponte Preta por 3 passagens muito boas, sendo campeão do interior em 2000, ou seja, em 2004 cheguei a liderar o Campeonato Brasileiro com a Ponte Preta, no São Caetano, excelente também, no Palmeiras nem fala, né? Classifiquei o time, um time simples, um elenco muito limitado para Libertadores, para pré-Libertadores, depois para Libertadores, no Botafogo do Rio. Ou seja, eu acho que o grande culpado do Estevão Soares ter tido esse decréscimo técnico na carreira tenha sido o próprio Estevão Soares. Hoje estou tentando me tornar Estevão Lemos Soares, vamos ver se dá certo. Lançando em especial aqui no programa de vocês. Muito bacana. Uma mudança de grafia de nome, Estevão Lemos Soares. E por que isso aí, Estevão? Porque eu penso que nos melhores momentos meu de Palmeiras, né, assim, do pós-Palmeiras e pós-Botafogo, eu dirigi muito mal a minha carreira, sabe? Eu até alguns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, numa festa do Flávio Prado, lá na Moca, eu falei para o Carilli, Carilli, você está numa ascensão legal, cuida da sua carreira. Nós temos um exemplo no Brasil, que foi o Tite, que foi o cara que talvez tenha feito a coisa mais correta, inclusive tirando o ano sabático, tirando 6 meses sabático. Tem hora que você tem que se retirar. Tá? E o Vanderlei, quando voltou da China, foi muito enfático em algumas entrevistas. Se vocês lembram, ele foi malhado, perdeu o mercado. E o Vanderlei falou uma coisa que eu peguei para mim. Tem hora que você acha que você resolve tudo. Eu tive um exemplo que eu dirigi o Ceará em 2010. Eu fui para lá, depois que eu saí do Botafogo, fiquei acho que 2 meses e eles me dispensaram. Fizeram uma bobagem. Não tinha por que me dispensar, fazendo um baita de um trabalho. No ano seguinte, eu estava no Barueri, acomodado na Série B, tranquilo, muito bem. Eu vi um jogo do Ceará, numa quarta-feira à noite. Terminou o jogo, liguei para o então meu auxiliar na época, o Gerson Sodré. Falei, Sodré, você assistiu o jogo? Assististe? Ele foi ídolo do Ceará. Ele falou assim, esse time vai cair. Eu falei, eu ia te falar isso agora. Passaram-se 1 mês, eu muito tranquilo, com baita no salário, aqui no Barueri. O presidente do Ceará me liga. O que eu tinha que falar para ele, Carol? Espera que eu te dou a resposta amanhã.
Olha, eu falei com o presidente, falei depois com o prefeito lá do Barueri, eles não me liberaram, muito obrigado. As minhas portas estariam abertas no Ceará, no Fortaleza, ou não. Talvez por uma dobra de salário ou por uma questão de Série B para Série A, eu aceitei, fui para lá, fiquei um mês. Fui demitido, porque o time era muito fraco, um time velho. Então, isso chama-se administração de carreira. Aí você começa a cair na vala, e acaba indo para a periferia, que eu chamo isso aí, né? Palavras do Emerson Leão, a periferia do futebol, os times menores, né? Mas eu tenho muita força, muita fé. Acredito que antes de eu encerrar a minha carreira, estou com 64 anos, tenho uma boa lenha para queimar, eu ainda vou dar uma virada e vou dirigir um time de expressão novamente. Ô, Estevão, eu queria agora falar um pouquinho da Portuguesa. Você tem uma identificação, né, com o clube, já passou por lá algumas vezes. Como que você vê esse momento que a Portuguesa tenta se reconstruir? Olha, foram 4 passagens minhas na Portuguesa. Uma como atleta, em 82, e 3 como treinador. Do treinador, 2008, 2015, 2017, ou 4, como uma coisa assim. A Portuguesa, ela está no coração de todos nós, né? Todos nós que vivemos futebol. Eu, particularmente, mais antigo que vocês, vi a Portuguesa nos anos 70 brilhar, enfim, né? Enfrentava Santos, Corinthians, Palmeiras no pau, São Paulo. E, infelizmente, a Portuguesa ela foi vítima, meus amigos e amigas, ela foi vítima, assim como foi o Guarani. A Ponte Preta acabou não se tornando vítima, porque teve um salvador, que foi o Sérgio Carnielli, que administrou a Ponte há mais de 20 anos, tomou conta e bancou. Mas Guarani e Portuguesa talvez caíram na mesma vala, que eu costumo falar, que foi o seguinte: primeiro, a má administração técnica, tá? E segundo, a má administração intencional. É até difícil falar isso, mas pessoas que se aproveitaram para tirar vantagem desses clubes, sabe? Tirar vantagem em negociações, em coisas que não são normais. E as incompetências técnicas, né? De você fazer bobagem, de errar, de gastar o que não tem, de se apropriar do dinheiro do clube. Jogaram o Guarani, né? Na vala que o Guarani foi, o Guarani nos últimos anos conseguiu se recuperar, e a Portuguesa onde está? Portuguesa, felizmente, parece que esse presidente que entrou aí, né, o Castanheira, parece que é um cara muito positivo, um cara muito firme. Eu até falei com ele esse tempo atrás, nós fizemos um jogo-treino lá contra o Oeste, eles jogaram lá em Barueri, e eu falei: olha, eu vou te dar um conselho, se eu posso. Se eu tivesse que voltar alguma coisa na Portuguesa e fazer alguma coisa, eu faria o que o José Poy fez, o que o Candinho fez e o que o Emerson Leão fez lá dentro. Foram 3 treinadores que trataram o clube na porrada. Lá você não pode ser amigo, você não pode ser bom. Olha que heresia, olha que ironia você falar isso. Mas se você for um cara educado, um cara bom, e eu tenho essa particularidade, apesar de ser rígido, ser firme com meus atletas, mas fora do campo lá você não pode. Se você dá bobeira, daqui a pouco o seu vestiário está cheio. A antessala ali, aquele campo de aquecimento do vestiário do Canindé, que vocês conhecem, fica lotado. E aconteceu isso em 2015, quando nós íamos subir para a Série B. Na Série C, eu perdi a classificação para o Vila Nova, porque eu descuidei e deixei, porque ali é um clube de amor e ódio, né? A Colônia, mais ou menos que nem o Palmeiras. É amor e ódio. Então, quando você tem amor e ódio, é coisa muito perigosa. Quando a coisa está ruim, é ódio pra caramba. É ódio, é crítica, é briga, é porrada. Quando você está bem, o amor sobressai. Só que o amor lá é muito, eles tomam conta, entra dentro e acaba atrapalhando. Então, eu creio que essa nova administração, apesar que ontem tomou uma virada absurda, né? Eu assisti o jogo desses dias atrás, aí perdeu para o 15 Piracicaba, mas a gente tem fé que o clube vai se reerguer. O clube se reerguendo, automaticamente o futebol se reergue. Eu acho que esse é o caminho. Ô, Estevão, eu queria voltar um pouco na sua primeira resposta, né, para a Carol, sobre esse seu trabalho como dirigente, né, no Oeste.
E a gente tem outros casos, né, de técnicos que viram dirigentes, que depois voltam a ser técnicos, é o seu caso. A gente também tem o Toninho Cecílio, o Paulo Autuori, né, que foi dirigente do Santos, o passado agora é técnico do Botafogo. Lá fora a gente tem o Leonardo, né, que já fez trabalhos como técnicos, hoje é dirigente do PSG. Eu queria saber, para você, né, como que seria, não sei se você já passou por isso, mas se você não passou, você consegue imaginar como seria para você ter um dirigente que já tenha sido técnico? Você acha que ele ia querer interferir mais no seu trabalho? Como que você lida com isso? Olha, é uma situação muito difícil. Eu passei isso ano passado no Guarani com o próprio Carpini. Quando eu cheguei, o Carpini era um interino, tinha perdido um jogo para o América Mineiro. Na minha chegada, eu ajudei no vestiário e eu fui sabendo que eu não era o treinador, que eu estava ali como um diretor técnico ou um gerente, qual seja a denominação que se queira dar. Mas eu fui para ajudá-lo, porque essa questão é minha. Eu tenho uma coisa importante que eu até falo. Eu já fui chamado de craque como jogador e já fui chamado de cabeça de bagre. Eu já fui chamado de gênio como treinador e já fui chamado de burro. Mas eu nunca fui chamado de corrupto, né? De desleal. Então, isso é uma coisa que eu carrego nesses meus 48 anos. Então, quando eu fui para o Guarani, eu fui para ajudar o Carpini, ajudar o Guarani, o clube que me criou. E talvez ele até não tenha entendido muito na época, se perturbou um pouco. E nós ganhamos os 2 primeiros jogos e tal. E isso é uma coisa muito difícil, sabe? Porque agora no Oeste também eu tive muito cuidado, porque o Renan é um treinador promissor, tem um futuro grande. E eu até em certas ocasiões falava menos, porque você não pode expressar tudo aquilo, você tem que dar o seu parecer, dar a sua ideia para o treinador, mas ele é que vai decidir. Se o treinador precisar de um diretor, ou de um supervisor, ou de um gerente, ou de um próprio jornalista para escalar o time, eu acho que aí ele foge tudo dos conceitos deles. Eu lembro que em 98 eu auxiliar do Vadão, né, no Guarani, eu como era o assistente do clube, fui auxiliar do Abel, do Geninho, do Lula Pereira, do Muricy e depois do Vadão. E nas conversas, o Vadão era meu irmão, amigo de infância, de adolescência no Juvenil do Guarani, ele falou uma coisa que eu gravei, ele falou: Estevão, nunca deixe ninguém escalar o seu time. Você ouvir é uma coisa. Poxa, Carol, o que você acha? Eu estou em dúvida para domingo. Eu coloco A ou B. Você ouve as pessoas dentro do clube, é legal. Mas o diretor vinha, por que ele falou? Ele falou, porque é o seguinte, se ele escalar o time e o time ganhar, ele vai sair para os 4 cantos bradando que ele que escalou. Sabe quem pôs o jogador? E foi eu que fui na cabeça do treinador, que o time perdeu, ele não vai sair para os 4 cantos falando, eu que me mandei pôr. Tá vendo? Ele fez bobagem. Então, de qualquer maneira, é a sua reputação que está em jogo, é o seu nome. Então, eu também acho que não adianta. Você tem que dar a ideia, falar, mas o treinador é que tem que seguir na ideia dele para aquilo que ele pensa, ou certo ou errado. Estevão, recentemente você deu uma entrevista para o Jornal Esportes Online, onde você usou uma expressão treinadores de laboratório. Acho que numa questão envolvendo ex-jogadores, hoje técnico, essa briga que hoje se discute muito do treinador estudioso e do treinador que foi no campo, conhece vestiário, conhece jogadores, tem aquele contato melhor, uma administração melhor de grupo. Até um caso recente que a gente vê aí, hoje o Felipão não presta, o Felipão pentacampeão do mundo, o Felipão campeão brasileiro com o Palmeiras, não é burro, não é um treinador porque não estuda. Na minha visão, todo mundo estuda, uns mais, outros menos. E todo mundo é motivador, uns mais, outros menos. Como você vê essa questão toda, essa guerra hoje entre o treinador estudioso, o treinador de laboratório, e o treinador de campo, que é o cara que jogou ali? Olha, você desculpa, mas eu acho que essa matéria eu cheguei até a ver, mas talvez houve uma interpretação daquilo que eu falei. Primeiro, eu respeito todos os treinadores. Tá? E o treinador de lá, eu acho que todos nós somos de laboratório. Eu que joguei futebol, o Muricy que jogou, o Vanderlei que foi atleta, o Filipão, nós somos de laboratório do campo. É um laboratório de campo. Isso não quer dizer que não possa ter treinadores que não tenham chutado bola.
E olha que, através da nossa história, nós temos inúmeros treinadores aí que foram vitoriosos e que acho que nunca chutaram uma bola. O exemplo maior que nós temos no Brasil é o Carlos Alberto Parreira. E eu penso que o Carlos Alberto Parreira jogou bola de gude. Parreira. Nunca, o Cláudio Coutinho, o finado Cláudio Coutinho, certo? O Oswaldo de Oliveira talvez não tenha jogado profissional. Ou seja, se nós buscarmos aí, são inúmeras pessoas. Tá? Então, eu acho que o respeito, né, e o lugar cabem para todos. Agora, o que eu questionei talvez tenha sido o comportamento que nós vivemos no futebol. Eu tenho falado muito sobre isso. Eu não questiono o treinador. Eu acho que cada um busca, você tem que se preparar, você tem que estudar. E o treinador não é só estudar ser treinador. Você tem que estudar a psicologia do esporte para você saber motivar. Motivar não é gritar, não é colocar vídeo motivacional. Isso eu já fiz muito também. Não é você, sabe? É você saber a motivação na hora certa. É você trabalhar a sua dicção para a hora de você falar alto, falar baixo, a hora de você xingar, de você passar a mão na cabeça, tá? Então, o que me preocupa um pouquinho é que essa nova geração, nós estamos importando tudo. Eu vou ser sincero para vocês, eu faço treinamento reduzido desde quando eu comecei, no Primavera, em Indaiatuba, em 93. Eu faço campo reduzido, campo 5 contra 5, faço 10 contra 10 em campo menor. Ou seja, isso não é uma novidade no Brasil. Agora, nós estamos fazendo praticamente só isso. Sabe? Nós não estamos fazendo isso eu estou falando na base, na formação, que é o nosso modelo principal. Nós temos hoje, o que nós estamos perdendo praticamente? Nós estamos, pela pouca amplitude do campo, pela pouca abertura de treinamentos em campo, né, em campo total, nós estamos perdendo aquilo que o atleta brasileiro sempre de sobra, o quê? Certa percepção, sabe, do jogo como um todo, do campo. Então, hoje, o que nós estamos vendo? A bola vem da direita aqui, para um jogador centralizado, ele recebe essa bola de cabeça baixa, por quê? Você trabalha muito campo reduzido, você não faz campo menor 3 contra 3, o cara não treina assim. Ele treina com a cabeça olhando para a bola, porque é perto. Então você acostuma o menino. 12, 13, 14 anos, nós estamos tolindo o cara de fazer o que ele faz melhor, que é o drible, que é o passe, que é a tabela. Então, aí o cara domina de cabeça baixa, ele levantar, ele perdeu 2, 3, 4 segundos que seriam importantes na sequência da jogada. Nós estamos perdendo cabeceadores. Por que isso? Tanto os zagueiros cabeceadores como atacantes que sobem, porque não se corrige mais. Olha, quando você subir, faz o posicionamento do braço, você abre o olho, você faz o gingo da cabeça, pega na testa a bola, treina, por exemplo, que eu tenho lá no Oeste mesmo agora, eu orientava muitos meninos, sabe? Por exemplo, o cara é canhoto, termina o treinamento, pega o seu amigo, falava com os meninos da base, né, que estavam subindo, porque os nego velho, não adianta você falar muito, que já são criados. Falava assim, pega esse menino, seu amigo, pega o fulano aqui, termina o treino, faz 10 bolas, você de perna direita, que não é a dominante, e você de esquerda, que não é a dominante, sabe? Você está trabalhando. Porque eu treinei muito isso nos anos 60, né, nos anos 70, na Escola do Guarani, 72, 73, na base, que se treinava era isso. A minha perna esquerda completamente cega. Eu tive um treinador, o Adeilton Ladeira, Estevão, treina a perna esquerda. Eu terminava o treino, ficava. Eu nunca chutei de perna esquerda, mas eu passava de perna esquerda. Passe de 10, 15, 20 metros, eu passava. Então, isso tudo nós precisamos retomar. Talvez seja isso que eu tenha dito, o treinador de laboratório. Talvez seja isso, o treino de laboratório. Nós estamos muito preocupados com essas circunstâncias, esquecendo de deixar essa meninada sub-12, sub-13, sub-15 jogar bola, 1 contra 1, partir para cima, sabe? Tentar o drible, perder, voltar. Eu acho que isso aí nós precisaríamos corrigir urgente, porque senão eu sou muito pessimista. Eu acho que se nós não mudarmos alguma coisa nesse sentido técnico e no sentido organizacional a nível de Brasil, de calendário, dá para a maioria dos atletas o ano todo o calendário para jogar, desde fevereiro até novembro, dezembro.
eu acho que nós não vamos perder para a Bélgica, nós vamos perder daqui a pouco para a China, um monte de gente aí que vai ficar ruim. Oi, Estevão, nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu ainda queria te fazer uma pergunta em cima disso. Espera aí, mas já acabou, pô? Tem um monte de coisa que eu queria te perguntar, mas enfim. Em cima... Eu vou ser mais rápido pra gente. Não, imagina, está sendo ótimo. Diz que você acabou de responder para o Samu. Você é a favor dos estaduais ou você acha que eles precisam acabar? Eu acho que os estaduais precisam acabar urgentemente, para ser bem rápido e objetivo. Eu acho que os estaduais precisam, eles precisam virar copas, precisam ser com datas alternativas. Nós temos que, talvez, copiar a Alemanha. Nós temos que criar. Nós temos hoje A, B, C e D no Brasil, que já são A, B e a C, que já são fortíssimas. A D, que já está se fortalecendo. Na Alemanha são 9 divisões. Nós temos que ter um calendário que jogue, que se prepare em janeiro, comece em fevereiro. Série A, Série B e a Série C já pode ir até fim de novembro, como está. As outras vão até setembro, regionaliza, mas você ocupa 7, 8 meses do ano dando emprego para todo mundo. Ao passo que os estaduais, você tem nem 4 meses, 3 meses e meio de emprego de quase 500, 600 clubes, depois você tem nem 100 clubes em atividade. É muito difícil. Perfeito. Estevão, só te agradecer, muito obrigada por você ter aceito o convite para conversar com a gente. Foi um papo muito proveitoso. A nossa característica aqui no programa é realmente deixar o convidado à vontade, deixar com que ele fale. Porque eu acho que quando a gente escuta, a gente aprende muito. E hoje essa entrevista eu acho que foi isso. Então, muito obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente. Boa sorte aí no novo clube e um abraço para toda a família. Um abraço a vocês também, muito obrigado, muito legal. Pena que passou rápido, né? Podia ser 1h30, dava para falar, eu tô meio ligado aqui. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o técnico Estevão Soares. Se vocês curtiram, deixa o joinha e também não esqueça de ativar o sininho, para que sempre que a gente publicar vídeos novos aqui no canal, vocês receberem a notificação. Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo por aqui. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima. E vamos pro jogo. Vamos pro jogo.